Em 2010, cerca de 3.500 militares americanos morreram nos conflitos entre extremistas e soldados americanos no Afeganistão. Como o total de pessoas nas Forças Armadas Americanas à época era de cerca de 1.400.000, isso dá uma taxa de 2,5 mortes para cada 1.000 militares. Agora, a taxa de mortalidade na população geral, no mesmo ano, foi de 8,2 mortes por 1.000 americanos. Então você poderia alegar que é 3 vezes mais seguro estar no exército durante um conflito ativo do que viver nos Estados Unidos. Esta conclusão absurda decorre da forma que essa análise estatística foi feita. O erro aqui se refere às diferenças na amostragem que foi usada para realizar as estatísticas. Nesse vídeo você vai reconhecer a importância dos conceitos de população e amostragem e vai ver que isso é muito importante quando você for avaliar qualquer informação de natureza estatística. Conteúdo como esse ajuda você a desenvolver o seu pensamento crítico e ser mais racional. Sendo assim, se inscreva no Verve Científica e ative o seu sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos aqui. As estatísticas estão por todo lugar. Na mídia de notícias, nas pesquisas, nos comerciais. Seu objetivo é muitas vezes inferir as propriedades de uma população maior, tendo como base um pequeno grupo. Então, quando nós lemos os resultados da pesquisa, nós não estamos levando em conta apenas as opiniões daqueles que responderam à pesquisa, mas sim da população como um todo. As estatísticas podem fornecer informações extremamente significativas, mas se os dados que vão para a análise forem falhos, a matemática por trás desta análise não importa. E é assim que argumentos estúpidos são criados, de forma deliberada ou não. E para você detectar esse tipo de falha, você não precisa abrir a caixa preta da estatística. Tudo que você precisa fazer é pensar cuidadosamente sobre os dados que entraram e os resultados que saíram. Esses dados seriam imparciais, razoáveis e relevantes para o problema em questão? Eles passaram nas verificações básicas de plausibilidade? Eles apoiam as conclusões tiradas? Antes de seguir, eu vou definir 2 termos estatísticos importantes: população e amostra. Uma população é todo o grupo sobre o qual você deseja tirar conclusões. Agora, a amostra é um grupo específico do qual você coletará dados. No exemplo do início, a população de militares era de 1.400.000 pessoas. Já a amostra de soldados ativos no conflito era de 3.500 pessoas. O tamanho da amostra é sempre menor que o tamanho total da população. A população nem sempre se refere a pessoas, ela pode ser um grupo de elementos com os quais você queira estudar, como por exemplo objetos, eventos, organizações, países. Os resultados de estudos estatísticos dependem de forma crucial de como a amostra foi selecionada. Para fazer uma pesquisa de intenção de votos, por exemplo, você não precisa conversar com todos os eleitores da população para descobrir qual é o candidato de preferência. Isso seria muito caro ou simplesmente impraticável. Em vez disso, você pode usar uma amostra dos eleitores para estimar o número verdadeiro. Será por meio dessa amostra que você vai ter uma ideia da intenção de voto da população como um todo. É claro que os resultados podem não ser totalmente precisos, mas se a sua amostra for coletada adequadamente, essas estimativas podem ser realmente muito boas. Uma amostra é representativa se todas as pessoas ou coisas do grupo que você está estudando tiverem a mesma probabilidade de serem escolhidas. Caso contrário, a sua amostra é tendenciosa. Por exemplo, na pesquisa de intenção de votos, se a amostra estiver concentrada apenas num bairro rico da sua cidade ou apenas numa faixa etária restrita, você vai estar considerando apenas a opinião de uma classe, cujos anseios e preocupações não vão refletir necessariamente os da população geral. Então, para que o resultado seja bom, a amostra deve ser representativa, ou seja, nesse caso, cada eleitor do grupo que você está estudando deve ter a mesma probabilidade de ser escolhido. Há muitas técnicas de amostragem que um pesquisador pode empregar. Aqui eu vou comentar 2 das mais comuns: a amostragem aleatória simples e a amostragem estratificada. A amostragem aleatória simples é a mais básica. Nela, você seleciona uma amostra de forma que cada indivíduo seja escolhido inteiramente ao acaso. Dessa forma, cada membro da população terá uma chance igual de ser incluído na amostra. Se você tiver uma população de 1.000 pessoas,
e precise obter uma amostra aleatória de 120 pessoas dessa população, você pode simplesmente fazer um sorteio e escolher as 120 pessoas aleatoriamente. Assim, cada membro dessa amostra de 120 terá tido a mesma chance de ser escolhido, ou seja, 12 chances em 100. Esse tipo de amostragem é mais apropriada quando a população é homogênea, ou seja, se todas as entidades da população forem idênticas. Assim, se não fizer diferença para as pesquisas, se todos os sujeitos da amostra forem homens, ou se todos forem brancos, ou se todos forem ricos, ou se todos estiverem na mesma faixa etária, então a amostragem aleatória simples pode ser uma boa técnica de seleção. Por exemplo, suponha que você queira saber a média de idade dos 3 milhões de alunos que fazem o Enem. A amostragem aleatória de 1.000 alunos pode ser adequada, independente do estado brasileiro selecionado ou do gênero do candidato, já que esses fatores não vão afetar o resultado desejado. Agora, se a sua pesquisa deseja saber qual é a média de idade dos alunos mineiros, então uma amostra aleatória simples já não serve mais. A amostra estratificada divide a população geral em grupos menores, como, por exemplo, dividir o número de inscritos no Enem por estados. Cada um desses grupos vai ser chamado de extrato. Pessoas dentro dos estratos compartilham características semelhantes, como gênero, faixa etária ou classe social. Então é de se esperar que os interesses sejam diferentes para os diferentes estratos. Isso deve ser sempre levado em conta se você pretende fazer uma amostra representativa da sua população. Se você quer saber a média de idade dos alunos mineiros dos 3 milhões de inscritos, obviamente deve selecionar apenas aqueles provenientes de Minas Gerais, ou seja, você deve estratificar a sua amostra. Agora, se entre os alunos mineiros nós quisermos saber a renda familiar média dos alunos provenientes da escola pública, então você deve estratificar ainda mais, selecionando apenas aqueles que vieram da escola pública. Nenhuma amostragem é perfeita. Seus dados nunca vão ser 100% representativos da população, simplesmente porque uma amostra não é a população inteira. Além disso, alcançar uma amostra imparcial não é fácil. Há vários fatores de erros inerentes à própria amostragem, mas o viés de seleção é, sem dúvida, o mais impactante deles. O viés de seleção surge de várias formas possíveis e se manifesta quando a amostra de indivíduos do seu estudo não é representativa da população que se pretende analisar. E se esse viés não for levado em consideração, algumas conclusões do estudo podem ser falsas. Por exemplo, em estudos psicológicos, os participantes são frequentemente alunos universitários, que não são representativos da população em geral. Há uma grande diversidade de pessoas numa universidade, com diferentes atitudes, opiniões, diferentes experiências e estilos de vida. E embora seja um erro afirmar que todos os estudantes universitários são semelhantes, também seria errado dizer que eles representam o resto da população com precisão. Então, sempre que você ouvir ou ler uma notícia estatística, pergunte: quais tendências podem ter surgido durante a amostragem? Que tipo de viés pode estar embutido? A cada vez que você lê o resultado no jornal de que 70% dos brasileiros são a favor de alguma coisa, pergunte imediatamente: certo, mas 70% de quais brasileiros? As amostras nos dão apenas estimativas de alguma propriedade ou comportamento. Isso significa que elas sempre vão diferir do número verdadeiro. Essa diferença, grande ou pequena, é a margem de erro. Esse erro é o preço que você paga por não ter as informações de toda a população no seu estudo. A margem de erro é a precisão dos resultados, e o intervalo de confiança é o quão confiante você está de que a sua estimativa está dentro da margem de erro. Por exemplo, suponha que uma pesquisa de intenção de votos com uma amostragem aleatória de 1.000 pessoas produza uma margem de erro de mais ou menos 3%. Isso significa que se a pesquisa mostrar que 45% das pessoas apoiam o candidato A e 47% apoiam o candidato B, então o número verdadeiro deve estar entre 42 e 48 para o candidato A e entre 44 e 50 para o candidato B. Agora note que esses intervalos se sobrepõem. Isso significa que a diferença de apenas 2 pontos percentuais entre os candidatos A e B está dentro da margem de erro. Com isso, você não pode afirmar que um deles está realmente à frente do outro.
Então, nesse cenário, o resultado da eleição é de fato imprevisível. Sem dúvida, as estatísticas consistem numa poderosa ferramenta para compreendermos o mundo, mas infelizmente elas não são perfeitas e sempre estão sujeitas a erro. Então, seja sempre cético ao analisá-las. Não é só porque há números e gráficos bem apresentados que eles foram obtidos corretamente. Quem trabalha com esses números são humanos, e são eles que escolhem o que contar e o que fazer para contar. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!